Como abertura tá bom, né? Raul Seixas. É o cantor místico, né? Quem nunca ouviu alguma coisa de Raul Seixas? Tá sempre... Parece que ele vivia numa nuvem mística e as suas composições eram sempre assim, nessa linha, né? Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão... Mas a verdade é que todos nós estamos, de alguma maneira, envolvidos nessa nuvem mística. Porque todos nós somos seres espirituais, estamos conectados com o mundo de ondas e energias. As pessoas podem dar nomes diferentes, até um tanto exóticos. Eu estive numa feira mística nesse último fim de semana, aqui na minha cidade, algo inédito, né? Feira mística, e não estava lá. Havia um espaço coberto e um espaço aberto e um espaço coberto com barracas. O tema era, então, feira mística, então, bruxas, bruxos, cartomantes, ciganos, lendo as cartas, tarôs, runas, pedras, né? Cristais. Foi uma festa. E eu fiquei pensando, falei, puxa vida, temos até os nossos irmãos aqui da Umbanda, do Candomblé, ali com os seus aparatos, roupa branca, colares, prontos para dar informação. Encontrei um senhor Toshio, japonês, de São Paulo, e eu vi ele com uma banquinha de produtos e vidrinhos assim que me lembraram a homeopatia. Eu perguntei, nossa, é homeopatia? Ele falou, não, energia quântica. É plasma, energia quântica. E eu fui fazendo uma mini reportagem e vi uma moça, um ar de cigana, uns colares de cigana. Até peguei o cartão, ela deu o cartão dela. Falei, nossa, você é tão jovem. Ela falou, nem tanto, 31 anos, e sorriu. Falei, mas você está fazendo leitura de cartas, tarô? Ela é assim. Eu falei, o que é que te faz tirar determinada carta? Ela disse, a sincronicidade. Sincronicidade, quer dizer, tudo conspirou para que naquele momento, naquele instante, o cliente chega, ela puxa a carta e a coisa está ali. Quer dizer, não há o acaso. O que existe na vida é sincronicidade. É um nome interessante. Mas eu disse, mas em algum momento você não acha que você ouve uma voz para dar um aconselhamento? Você puxa a carta, mas o que a carta diz? Ela não diz nada, você é quem diz, não é? Falou, não, eu leio o que a carta diz. Então é a carta que diz? Ah, é. Aí nós vamos chegar no Espiritismo. Esse é o nosso assunto de hoje. Bem-vindos à nossa live. A vida continua com o mesmo tema, hoje parte 2, e o tema é esse que você está vendo aí. Médium, eu? Pode apostar que sim. Então vamos à nossa...
Então é isso. Hoje, 27 de maio, né? 27 de maio, é isso mesmo. A vida continua no ar. Bem-vindos mais uma vez, todos que apoiam o nosso canal, todos que colaboram para que ele chegue a mais pessoas. A gente tem que fazer um pouco dessa campanha aqui. Apoie o nosso canal, apoie, porque é preciso divulgar a mensagem de imortalidade, que a vida continua, que o homem é um ser trino, formado de corpo, alma e, se quiserem, um corpo intermediário, que é o perispírito, não é? É preciso difundir essa realidade da vida imortal para todos. Isso vai redundar em menos suicídio, menos violência, menos materialismo, comunismo deliberado. O homem vai começar a se tornar um ser mais espiritual. Já é um grande avanço, não é? Muito bem. Esse tema mediunidade, ele é amplo e vasto e nós vamos continuar com ele. Mesmo porque este que vos fala, Rubens, estou me vendo um médium, coisa que até então eu não me via. Eu me via assim como aquele sujeito assim intuitivo, tal, inspirado, gosto de compor, então às vezes eu falava, puxa, hoje eu estou inspirado, estou recebendo uma inspiração do alto. Lá na minha atividade mediúnica, eu sempre ficava como aquele médium de sustentação, que fornece o ectoplasma, ou fluidos, que faz o pensamento positivo. Tal. Mas hoje, eu estou vendo que em nós tem muito mais. Basta você adestrar, basta você afinar as tuas sintonias e a sua antena, que você vai ver que você capta muito mais. Todos nós. É esse o tema que eu quero expor hoje, aqui, por isso que eu vou chamar já esse slide aqui. Esses slides são poucos, mas que eles nos ajudam a trabalhar o que nós queremos trabalhar aqui, né? Vamos ver, então, o que temos nesses slides? Aí. Eu já havia feito uma live na semana passada e dei umas pinceladas sobre o tema mediunidade. E hoje nós vamos trabalhar nele mais um pouco. Eu quero começar aqui mostrando para vocês, primeiro, que a mediunidade ela tem muitas faces. E ela se revela de diversas maneiras. Há médiuns ostensivos, que estão sempre em contato com o mundo espiritual, ou quase sempre, ou pela vidência, ou pela audiência, ou de outras maneiras, ele capta a mensagem dos espíritos, ele escreve, ou ele realiza fenômenos, ele é protagonista de fenômenos de que os espíritos tomam parte. Isso é mediunidade, e isso é antigo. Não é privilégio do espiritismo. Não é uma exclusividade do espiritismo, não. Não é, não. Aliás, a minha irmã costuma dizer, não, mas isso é coisa dos gregos. Bom, realmente, até antes dos gregos. Se você for lá nos egípcios, você vai ver também que os hierofantes também eram médiums. Também transmitiam a mensagem dos espíritos. Mas se você for em Pitágoras, aí você já está entrando na Alexandria. Pitágoras também, no século V antes de Jesus, já advogava a reencarnação e a comunicação dos mortos. Você chega nos gregos,
como ela mesma citou, no oráculo lá no templo de Apolo, né, em Delfos. Lá estão as pitonisas, né, os pitons, e a população ia consultar esses médiuns para ouvir o que os deuses diziam para eles. O deus Apolo, principalmente, porque ele chamava os espíritos de deuses. Coube a Sócrates dizer, não, esses são os daimons. Os deuses não se comunicam com os humanos. Aliás, ele não dizia nem Deus. Deus não se comunica com os humanos. Ele faz isso através dos seus prepostos. Os daimons, os espíritos desencarnados. E aí nós chegamos no Velho Testamento, eu selecionei essa tela aí, você já deve ter lido. É a famosa profecia de Joel. No livro de Joel, lá em Profetas, ele diz, o profeta Joel, que haverá um tempo, ele está falando isso quase 1.500 anos antes de Jesus, 1.200, 1.100, não posso precisar aqui. Mas ele é do Velho Testamento. Ele está dizendo que haverá tempo em que o Espírito do Senhor se derramará sobre toda a carne, de modo que seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos, não é? O que mais? Seus filhos e filhas profetizarão. Ou seja, o que é o Espírito do Senhor será derramado em toda a carne? Ou seja, a faculdade mediúnica vai se expandir, ela vai explodir. Né? Isso, Joel. E na época de Jesus, que vai lá 1000 anos mais para frente, o que aconteceu? Não, ainda vamos falar de Moisés, antes de chegar em Jesus. Antes de chegar em Jesus, vamos citar Moisés. Moisés, o grande líder hebreu, ele teve que tomar uma medida drástica com o seu povo. Porque em todo canto havia uma tenda e um médium, ou profeta, era o nome dado, estava lá profetizando, fazendo consulta aos mortos. E quase sempre para obtenção de resultados frívolos, pueris, coisas do tipo, onde é que eu devo montar meu comércio? Ou coisas do tipo, né? Tesouros, busca de tesouros, com fins meramente especulativos, para atender interesses pessoais. Moisés, então, falou, olha, a necromancia, adivinhação, pela consulta aos mortos, está proibida. Está proibido consultar os mortos. Isso está em Deuteronômio. Então, passou a ser uma prática proibida. Tanto que o rei Saul queria consultar lá a vidente de Endor, mas a prática era proibida. Como é que pode ele, rei da Judéia, consultar os mortos? Mas ele estava tão preocupado com a guerra contra os filisteus que ele falou, não, me leva, onde tem uma médium aí, tá? Vamos te levar lá na vidente de Endor, cidade vizinha lá. E à noite ele foi, chegou lá e falou, ó, faça descer Daniel. Daniel era um profeta, outro grande profeta hebreu, que já havia desencarnado. Mas ela falou, mas como tu é o rei Saul e me pede isso, eu estarei condenada à morte, porque eu vou ter que fazer aqui uma sessão contigo. Ele falou, pois sou eu mesmo, pode fazer. E aparece, então, no mínimo ela forneceu ectoplasma para materialização ali no local do profeta Daniel, com seus alfarrábios nas mãos, aquela barba vetusta. E Daniel fala duro com Saul, fala, olha, não faça guerra com os filisteus, não. Se você fizer, você estará comigo aqui desse lado. Bom, mas Moisés, mesmo tendo proibido, havia mediunidade sendo praticada ali meio que sorrateiramente, às escondidas.
E ao tempo de Jesus, aquilo que Joel havia predito se confirmou, porque havia profetas de todo lado. Jesus estava no meio deles, e Jesus fazendo os seus milagres, entre aspas, de cura, expulsando demônios. Inclusive fez predições. Desse tempo não ficará pedra sobre pedra, não é? E Jesus falou, não, a mediunidade aqui está sendo elevada a um status superior, desde que ela seja praticada santamente, ou seja, dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, deu um caráter ético, moral à prática da mediunidade. Não é para sair por aí mercadejando com os seus dons. Por exemplo, nessa feira mística que eu citei a vocês, eu falei com uma das cartomantes, ela dizia que lia os oráculos, porque para ela a carta é o oráculo, é a carta que fala. Ela falou, não, 15 minutos, R$60. Mais de 15 minutos, 100, uma hora tanto. Então é negócio, é negócio. Falei, mas você se sente uma média? Ela falou, não, essas são as cartas que fazem o trabalho. Conversei com outra que lia tarô, ela tinha cristais, ela também estava ali para trabalhar e ganhar seu dinheiro. Falei, puxa vida, eu devia estar com uma mesinha nessa feira mística aqui, uns livros de Kardec ali, as pessoas chegariam ali, eu daria uma mensagem, eu falaria o que é o Espiritismo. Porque o Espiritismo veio para dar caráter, status, ciência à mediunidade e à comunicação com os chamados mortos, mostrando que eles se comunicam, sim, e que essas pedras, cartas, búzios, tudo isso são mero pretexto, porque não são os búzios, nem as cartas, nem as pedras que falam, quem falam são os espíritos. Tanto que, quando chegamos em Kardec, no século XIX, os espíritos lá de cima, quer dizer, uma pleiade liderada pelo Espírito de Verdade, organizou uma invasão na Terra. Porque nunca tivemos tanta manifestação de mesa girante, de fenômenos de telecinesia, teletransporte, como ocorreram naquele período de segunda metade do século XIX. Tanto é que Kardec começou em 1848 com as irmãs Fox, nos Estados Unidos. As batidas na parede. Quem é que está falando aí? As irmãs Fox ficaram intrigadas com aquelas pancadas. Depois foram ver que eram espíritos comunicando através de pancadas, de raps. Raps, pancada. Mas a coisa chegou na Europa. Na Europa havia uma febre em todos os salões de Paris. Todo mundo queria saber o que as mesas estavam dizendo. Quem quer saber mais e ver isso, veja o filme. Kardec, o nome por trás do filme de Wagner de Assis, ainda está no Netflix. Eu até mostrei isso para o meu neto, que é um cara que fez engenharia elétrica, é um gêniozinho. Eu falo, você é o gêniozinho da Unicamp, ele ri. Fala, não, eu já fechei a Unicamp, agora estou trabalhando e tal. Aí eu falei, vem cá ver Kardec. Ele, senta aí um pouco. Pois o filme ele foi ficando interessado, principalmente na primeira metade do filme, em que Kardec começa a duvidar de tudo, quer ver o pé da mesa, o que tem debaixo do pé da mesa. E ele se interessou. Depois ele vê uma comunicação de um espírito, a assinatura, ele vai olhar na lupa para ver se é a mesma caligrafia. Ele adorou. Ele quer ver a segunda parte, ele não viu ainda. Falei, vem em casa que nós vamos ver. Mas então, voltando lá ao período de Allan Kardec. Ele também, cético de início, falou, mas essa mesa não fala. A mesa não tem nervos, não tem cérebro. Quem fala através dela? Os espíritos. Hoje nós sabemos, estudando o espiritismo, que é o médium que fornece um fluido vital, animalizado, que os espíritos utilizam para revestir o objeto
reveste o objeto, ele anula a lei de gravidade, então ele faz o objeto andar, levantar, andar, como faziam com o lápis preso a uma cesta de vime e tal. Depois, Allan Kardec foi estudando e viu que os espíritos não precisavam disso. Eles podiam usar o braço do próprio médium. E hoje nós sabemos que no médium intuitivo não precisa nem usar o braço dele para escrever, apenas dá o recado. O espírito atua sobre o espírito do médium, que também é espírito encarnado, e dá um recadinho. Fala, escreve aí, eu vou te digitar um livro. Então, com Allan Kardec, aquilo que Joel lá atrás disse foi confirmado. E aquilo que Jesus também pede, a mediunidade deve ser vivida santamente, na base do dai de graça, o que de graça recebeste, também recebeu a sanção, a chancela espírita. Então, eu vejo o espiritismo como uma doutrina que vem realmente com uma grande revelação, a terceira, né? Moisés foi uma, Jesus a segunda, o espiritismo eu vejo como o consolador prometido por Jesus. Vamos em frente? Então, hoje, atendendo essa pergunta, médium eu? Sim, pode apostar. You bet. You are a medium. Channeler. Bem, a mediunidade realmente está em todos nós, em variado grau, mas está. Olha lá. Kardec, no livro dos médiuns, ele começa assim: espíritos. Partindo do pressuposto, aí ele mostra que o espírito, que o homem é um ser trino, composto de espírito, corpo, espírito e perispírito. E deu até o exemplo de uma laranja. A casca da laranja seria o corpo, o endocarpo, a parte branca, seria o perispírito, o envoltório do espírito. E o miolo da laranja, o fruto em si, o espírito. É uma analogia, né? Tem várias. O que você sabe hoje é que o espírito, como ele é imaterial, não é matéria, ele é um lampejo, uma luz. Ele, para se manifestar no mundo corpóreo aqui, ele se utiliza do perispírito, que é uma espécie de envoltório semimaterial. Em geral, tem os aspectos da sua última reencarnação. Nem sempre. Mas de uma encarnação tal, ele utiliza aquele envoltório. Quando ele quer se fazer reconhecer, para os seus entes queridos, por exemplo, ele usa o envoltório mais recente que ele teve na Terra, né? Não sei se eu deveria falar disso agora, nesse momento. Mas vamos em frente. Está aí um desenho prático aí mostrando corpo, perispírito, espírito. Isso é muito importante para você conhecer o processo mediúnico. Bom, agora eu entro numa parte de textos que eu vou resumindo para vocês. Lá no livro dos médiuns, eu comecei a estudar, mais do que nunca agora, comecei a reestudar o livro dos médiuns, porque eu, nas minhas reuniões mediúnicas na Casa Espírita, também dei de falar. Eu, médium? Pois é. Dei de escrever. Estou numa fase incipiente, iniciante. Mas eu que só me colocava como não médium, agora eu tenho que admitir que eu também estou aí como um instrumento na mão dos espíritos, e eles me utilizam. E eu devo ser dócil e saber o que eles desejam. Às vezes querem mais de mim. Por exemplo, a condição daquele velho citado lá por Joel. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Eu estou sonhando demais. Bem verdade que os sonhos muitas vezes são incompreensíveis. Eu falo, mas o que tem a ver isso com aquilo, com aquilo? Mas o fato é que eu estou sonhando muito. E no sonho,
eu estou consciente que eu estou sonhando. Eu falo, puxa, é como se a realidade me acompanhasse do lado de lá. Eu estou ciente do que está acontecendo lá. Então eu fui ver os vários tipos de médiums e vi que o médium escrevente é o mais comum. Eu pensei que não, mas é o que mais tem. É aquele que escreve, talvez achando que é dele, e não é, mas ele escreve. E é uma mediunidade mais segura quando se trata de identificar o autor. Se alguém fala através de um médium, se você não tem um gravador, você vai perder aquela comunicação. Eu imagino que no passado, como é que as comunicações mediúnicas eram gravadas? Só se alguém anotasse de memória, no papel. Mas hoje, quando alguém dá uma comunicação psicofônica pela voz, tudo bem, você pode transcrever e depois analisar. Mas quando ela vem no papel, aí fica mais patente ainda a característica da natureza do espírito que a comunicou. Porque no papel, o espírito, ele dá mostras de quem ele é. Ele se revela. Se é um impostor, você vai ver logo. Os erros de português dele, as construções meio tortas, você vai ver, isso aí está se passando por um espírito elevado, mas na verdade é um espírito vulgar, inclusive mal intencionado. E eu comecei a estudar o livro dos médiuns, estou estudando ainda, e aqui fazendo uma pequena resenha, você tem um médium mecânico, estou falando do médium que escreve, é aquele que põe o braço lá, falei na live passada, e o braço dele é como um robô trabalhando, um braço de robô. Ou já o médium intuitivo, ele recebe a comunicação aqui, na sua acústica mental, e põe no papel. E eu acho que é isso que está acontecendo comigo, porque eu escrevi algumas coisas, vou mostrar aqui, que eu falei, epa, será meu, não será meu? O que é isso? E tem o semimecânico, quer dizer, ele vê o braço sendo empurrado, mas ele sabe o que ele está escrevendo. Então não é tão mecânico assim. E tem o médium inspirado, que é uma variedade de médiuns intuitivos. Eles são espontâneos. Seus pensamentos provêm dos espíritos que nos influenciam, sobretudo daqueles que nos querem bem. Quer dizer, ninguém é inspirado por um mau espírito. Não, inspiração ela tem já um sentido positivo na palavra. É de alguém que nos quer bem, que nos inspira. Então, um livro, um autor, um pintor, um músico, no seu processo de criação, pode estar aí dentro dessa categoria. O que mais? Médium de pressentimento. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras, disse aí Allan Kardec, no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida, podem devê-la a uma espécie de segunda vista, quer dizer, aquela coisa, premonição, que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também ela é fato, a mediunidade de pressentimentos, é fato de comunicações ocultas. E é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àqueles que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. Olha aí. Então, realmente, Allan Kardec estudou muito os vários tipos de mediunidade. Né? Sabe aquele médium de pressentimento? Aquele. Não estamos falando médium profético. O médium profético ele faz grandes revelações do futuro, como João Evangelista fez no seu Apocalipse. O médium de pressentimento é aquele, olha, vem aí
tais coisas, tais acontecimentos, cuidado. Não, eu estou vendo algo muito sinistro, inclusive alerta as pessoas, pede cautela, ora, inclusive sofre, porque ele vê. O Abraham Lincoln, ele, num sonho, ele viu um corpo sendo velado lá no salão oval da Casa Branca. Ele se aproxima do esquife e olha, é ele sendo velado. Ele comenta com o seu assessor. Tive um sonho, assim, assim. E uma semana depois ele é morto e o corpo é velado na Casa Branca. Só vou citar esse caso. Mas você também tem, e pela manifestação dos espíritos, você pode desconhecer a sua natureza, né? A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito. Se ele é bruto ou se ele é um espírito nobre, decente, digno. Os batedores são aqueles que provocam fenômenos de efeitos físicos, como nós falamos das irmãs Fox. O espírito lá, Charles Rosner, promovia som, pancadas na parede, utilizando de um fluido daquelas meninas. São os batedores. A minha amiga Júlia, a quem eu mando meu abraço, Júlia Nezu, ou Nezo, presidente da USE, minha grande amiga, uma vez ela falou dos batedores, mas em outro sentido. Falou, batedores, aqueles espíritos de alta categoria, estirpe elevado, que vão à frente dos demais, numa grande excursão, numa grande caravana. Falei, Júlia, mas o sentido que Kardec fala lá no livro dos médiuns é um espírito atrasadinho. Ele provoca os ruídos. Ele é utilizado pelos espíritos mais elevados para fazer os fenômenos das mesas, por exemplo. Como nós precisamos erguer uma casa, nós chamamos o pedreiro e sua equipe, o engenheiro e sua turma, para fazer aquilo que você não faz, mas você sabe o que você quer fazer. Agora, os espíritos que têm assim, um grau de elevação, eles, conforme eles se apresentam, você já identifica se são espíritos mais elevados ou não. E ainda, andando um pouco mais rápido, você tem os médiuns de efeitos físicos e efeitos intelectuais, claro. Você tem médiuns sensitivos, sentem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local. São muito suscetíveis, sofrem demasiado com comunicações de espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa. Eu conheço pessoas assim, acho que na minha família eu tenho uma neta, hoje já é casada, já me deu um neto, e ela vai à praia, dependendo do lugar da praia, ela fala, não, aqui não, e começa assim, a passar mal, inclusive. Ela capta aquela situação psíquica do lugar. E, de fato, não foi um batuque ali, uma turma tomando e batendo os pandeiros lá, estava um ambiente meio pesado. Aos médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que não sabem o que acontece, que ele é médium e em volta dele começa a acontecer coisas. Eu me lembro de um caso de pirogenia. Queimava o colchão, pegava fogo, o armário pegava fogo. E isso aqui foi na nossa região aqui de Campinas. Eu me lembro que foi um padre, um exorcista, foi um pastor, e ninguém chamou o espírita para falar sobre isso. Depois eu fui acompanhando as suítes daquela notícia e chegamos àquilo que eu já suspeitava. Na casa havia uma menina, e essa menina, ela era a médium inconsciente que fornecia os fluidos utilizados pelos espíritos, que pelo jeito não eram espíritos lá de grande natureza boa, né, para fazer esse tipo de fenômeno, que utilizavam aquilo para provocar aqueles fenômenos. Está indo bem? Foi muito rápido? Eu vou parar logo, não vou esgotar tudo hoje, mas eu vou até um determinado ponto. Médiuns facultativos ou voluntários, aquele que tem consciência de que ele pode
protagonizar o fenômeno em cooperação com os espíritos, e ele o faz de boa vontade. Mas se os espíritos se recusarem, não, o fenômeno não ocorre. Médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente e quase sempre com o seu desconhecimento. Aí entramos aí no item 190, porque o Kardec ele foi dando números para os parágrafos, né? Ele está aí nesse parágrafo 190, ele trata dos médiuns especiais, olhando pelo prisma aí dos efeitos intelectuais das suas comunicações. O médium audiente ouve o que dizem os espíritos, são bastante comuns. Há os que creem ouvir aquilo que não é senão um ato da sua imaginação, também tem isso. Eu estou ouvindo vozes, e às vezes não há voz, ele está sofrendo um surto alucinatório. Eu vejo que o médium psiquiatra, ou médico psiquiatra, sempre pergunta para o seu paciente: está ouvindo voz? Sim. E o paciente, para não criar embaraço, não. Eu falei, mas doutor, e se ele disser, estou ouvindo sim, o que o senhor diz? Eu pergunto, o que as vozes falam? São vozes de comando? Faça isso. Se jogue debaixo do trem. Mate fulano. Aí precisamos olhar o que é isso, né? Eu converso muito com meu sobrinho, que tem um transtorno emocional, psicológico, e ele toma remédios controlados, e eu pergunto a ele, como é que foi a consulta hoje? Eu que levo ele à consulta, junto com a minha irmã. Você disse para ele que você está ouvindo vozes? Não, mas você está ouvindo? Tô. Aí ele respondeu, durante o sono, não. Durante o sono eu não ouço. Durante o dia eu ouço. Aí eu disse, eu também ouço. Mas as vozes que eu tenho ouvido são assim, tranquilas. Me chamam para orar, me convidam a trabalhar mais, trabalhar no bem. São vozes boas. E você? Ele também, né? Mais ou menos. Então eu sempre estou muito atento ao que se passa com ele. O médium vidente são aqueles que veem espírito em estado de vigília. Estado de vigília é acordado, tá? Está vigilante. Dormindo, sonâmbulo. A visão fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, essa sim é excepcional. Conheço médiuns que quase o tempo todo estão vendo espíritos. Eu me lembro de uma família de médiuns, meu amigo Davi Bianchini, e a filha dele, Aline, posso falar disso aqui, que eles me autorizam. Ela dizia, olha, eu vou para a escola, eu vejo espíritos, estou vendo espíritos na sala de aula, eu volto no caminho, estou vendo, em casa eu vejo. É raro o momento em que eu não estou vendo. E ela era médium, a irmã médium, o pai e a mãe médiums. Né? Eu, em alguns momentos muito raros, eu penso que vi. Porque eu não vi com esses olhos, eu vi dentro da minha caixa aqui, ó, mental. Na minha tela mental, eu vejo coisas que eu falo, não é possível, está muito bem configurado. É você, fulano? Chega até a falar isso. Você está o quê? Aí é mentalmente o diálogo. Eu gostei do que você fez com fulano, tá? Olha, mas fulano... Eu falo, nossa, isso foi uma visão? Não foi? Uma alucinação? Eu vi ou não vi? No centro espírita, recentemente, o orador está falando e eu estou vendo uma bola amarela. A bola amarela, de vez em quando, está em cima da cabeça de um. Eu falo, será aura? Não é aquele outro que está sem aura? E o que é aquilo ali? Aquela bola em cima de uma cadeira vazia. Uma bola amarela. Não acho que é aura, não é aura, não. Bom, mas como é um ambiente etéreo, um ambiente onde está todo mundo ali orando, o palestrante está fazendo uma digressão, um tema importante, bonito. Aquela bola, às vezes, se amplia. O espírito um dia falou. Isso aí é comum.
Não se coloque aí como um médium vidente. Isso é muito comum. Todo mundo vê. Mas ninguém dá crédito para o que vê. Médiuns de pressentimentos, que Allan Kardec já havia citado. Médiuns proféticos fazem previsões muito drásticas e fortes, são raríssimos, né? Falsos profetas, cuidado, que vem aqueles que fazem você profetizar o que é nada mais do que uma pretensão daquele médium. Uma pretensão do médium ou uma grande farsa que o espírito trouxe e se divertiu às nossas custas. Médiuns sonâmbulos, aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Ah, sim. Muitas vezes você está dormindo, mas você levanta com os olhos estatelados e anda, faz umas coisas na casa e volta a dormir. Os estáticos, no estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. São muitos estáticos, são joguetes da própria imaginação, olha aí, e dos espíritos mentirosos, que se aproveitam do seu estado de exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. Médiuns pintores, desenhistas, médiuns místicos, isso aqui nós falaremos na próxima live, tá bom? Para fechar hoje, eu apenas mostro esse teste para vocês aqui. Vou fazer um teste com vocês. Eu estava numa reunião mediúnica, era uma noite chuvosa, tinham ocorrido fatos muito drásticos, desastres naturais, com queda de barreiras, deslizamento, uma casa foi soterrada, teve mortes, a água estava fazendo um grande estrago, né? Acho que era fevereiro para março. E nós começamos a reunião mediúnica, e eu peguei o papel, comecei. Escurece nas bandas da Chapada. É tromba d'água, avisa o coroné. Todos para a casa de Barbina ou da dona Salomé. Mas Zé Lopes, zombeteiro, caçoa do pessoal. Não se assuste, gentarada, é apenas temporário. A correnteza tudo arrasta, da Pocilga ao Paió. Mas Zé Lopes quer salvar os 100 contos de réis no paletó. Toco, pedra, lama, arrastados na corrente. E o pobre do Zé Lopes é levado na enchente. No outro dia, só se vê destruição e um corpo é encontrado na curva do Ribeirão. Pobre Zé Lopes, enroscado na corda de cipó, morreu afogado, agarrado ao paletó. Eu cheguei em casa e falei, nossa, eu tô bom de trova, mas isso aqui parece Cornélio Pires. Cornélio Pires, o rei das trovas, que eu gosto de cantar muito, Cornélio Pires, na minha música. Eu musiquei uma trova dele, despedida de Vital, que está naquela ontologia do Natal, aquele livro que reúne crônicas sobre o Natal e versos. Ele está lá. E em outros livros que ele publicou em vida e depois desencarnado através do Chico. Eu falei, caramba, eu tenho alguma coisa com Cornélio Pires. Fui ver a biografia dele, que eu já estudei algumas vezes, desencarnou em 56, 57, né? 58. Publicou vários livros, tal. Ele era muito popular, ele fazia propaganda de Guaraná Antártica pelo interior. Ele é de Tietê, mas passou muito tempo em Capivari. E quando eu faço palestras em Capivari, eu falo terra de Cornélio Pires. Não, ele não é daqui, ele é de Tietê. Eu dou uma risadinha e falo, é verdade, ele é de Tietê. Mas eu comecei a pensar em mim, falei, será que eu fui inspirado por ele ou não?
eu sou um médium intuitivo e alguma coisa às vezes é minha mesmo. Eu sou jornalista, também escrevo. Bem, esses assuntos estão aí para a gente pensar. E eu espero que, com o passar do tempo, eu vá me conhecendo melhor, conhecendo o mentor, que todos nós temos um espírito próximo de nós, um orientador da nossa mediunidade, um espírito familiar, muitas vezes, nos ajudando, o chamado anjo da guarda, né? Aquele que cuida de nós. E quando nós estamos na mediunidade, há um espírito interessado também na nossa mediunidade. Geralmente ele quer trabalhar conosco, juntos, em parceria, querem escrever por nosso intermédio. Lembra de Emmanuel? Chega para o Chico e diz, olha, você quer escrever os livros? Vamos escrever? Sim, vamos, estou afim. Vamos. Então tá, disciplina, hein? Muita disciplina. E eu vejo os livros que eu reviso lá para a editora M. O médium vem com uma obra, muitas vezes, ele não é o autor, ele é coautor, porque por trás dele tem o médium, o espírito que ditou a obra. E às vezes, conversando com a médium, ele diz, não, o espírito tal, se refere ao espírito, ele já marcou comigo isso, isso, isso. Eu falo, nossa, mas que grau de intimidade que eles têm. Não, Rubens, nesse livro, nesse romance que estamos escrevendo, o espírito me levou numa excursão pelo tempo. Me levou ao tempo das cruzadas, depois me trouxe já para o século XVIII, em Portugal, depois até chegar nos dias atuais. Eu falo, é admirável, não é? É admirável. Bom, meus amigos, estamos chegando ao fim desta live. Vamos continuar. Na próxima a gente vem com mais um tema. E por hoje, eu termino cantando. Eu comecei com